Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Conexão Santa Rita, podcast que visa trazer informação de qualidade com profissionais de extrema competência aqui do Estado, para que você possa conduzir seu cuidado de saúde, possa tomar boas decisões de saúde. E hoje eu tô com uma dupla aqui, pai, que nem Bebeto e Romário fez tanto sucesso quanto essa dupla, tá? Vou falar a verdade pra você, Luizão. Eu bato uma com o Luizão aqui, né? Porque ele é meu meio de campo aqui. Tá ótimo. Eu já até falei, até antecipei aqui o nome, mas vou começar apresentando pelo João, tá? Até por uma questão de antiguidade, né? Experiência, né? Experiência, respeito, né? Hoje eu tô com o João Alípio, cirurgião bariátrico, pioneiro em cirurgia bariátrica no estado, presidente do capítulo do Espírito Santo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, coordenador do serviço de cirurgia bariátrica do Hospital Santa Rita há 22 anos e, para mim, o mais importante de todo esse currículo dele, com mais de 7.000 pacientes operados. João Alípio é uma referência não só na cirurgia, eu vou falar isso, é minha referência, mas na relação de experiência do paciente, relação de cuidado. É um profissional que há uns 5 anos atrás eu tive uma possibilidade de participar dele de uma reunião que, sei lá, 15 minutos com você lá, João, abriu minha cabeça pra caramba e eu dali trouxe um monte de coisa pro meu dia com 15 minutos, imaginando que a população vai, com aqui 40, 45 minutos, que vai poder aprender com você, com tudo isso que você tem pra ensinar. Já vou apresentar o Zé Alberto e já te passo a palavra, tá bom? Ok. E pra fazer dupla com essa sumidade aqui, outra grande referência, Zé Alberto, ele é cirurgião do aparelho digestivo, coordenador do serviço de cirurgia do aparelho digestivo do Hospital Santa Rita, titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, também do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva e do Colégio Brasileiro de Cirurgia Hepato-Bílio-Pancreática. É preceptor do serviço de cirurgia do aparelho digestivo e foi coordenador do programa de residência de cirurgia durante 7 anos e um dos caras que mais faz coisa no dia que eu conheço. Esse cara faz coisa pra caramba. Muita. Faz? Muita. Hoje vocês têm o quê? Umas 8 reuniões aí? Eu acho que 28 horas por dia pra ele é pouco. Ele faz. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui. É um prazer gigante receber vocês aqui. Realmente é uma referência, são referências pra mim. Então, muito obrigado. Não, a gente tem que agradecer a oportunidade de estar podendo falar, né? Falar um podcast desse não pode ficar. Falar sobre obesidade e câncer é uma coisa muito séria e muito importante hoje. A obesidade, ela é multifatorial. É uma doença crônica e que não tem tratamento. Então, toda vez que um paciente chega no consultório, Gabriel, eu falo para ele, ó, você veio aqui para fazer um controle da sua doença. Não existe cura, não existe tratamento, mas é um controle. E a cirurgia bariátrica é a melhor forma de controle. Isso hoje tem vários trabalhos científicos mostrando que a cirurgia bariátrica ela é muito eficaz. Ao contrário de que antigamente, Gabriel, a gente tinha cirurgias que eram de caráter completamente desabsortivo. Legal. Então a população precisa de entender isso. A cirurgia mudou o foco da cirurgia. Se mexia no intestino. E aí os pacientes, mas isso nos anos 70, 80, tentavam se encurtar o intestino e os pacientes trocavam de doença. Deixavam de ser obesos e passavam a ser desnutridos. E isso é uma coisa que ficou. Né? Isso foi ficando, isso virou uma... Como que eu posso dizer? Isso virou um problema dentro, que aí o paciente às vezes quer operar, mas ele tem medo de ficar desnutrido, uma informação porque ruim, isso, né, isso ficou como um estigma na cirurgia. Perfeito. E não é mais assim. A cirurgia evoluiu, a tecnologia evoluiu, a cirurgia hoje é feita de uma forma extremamente confortável, é uma cirurgia hoje segura, né? Que você tem completamente conservadora do ponto de vista metabólico, do ponto de vista nutricional, né? A gente às vezes coloca essas coisas para o paciente e tem pacientes nossos hoje que têm 20 anos de operado, Gabriel, e que tem uma vida com uma qualidade maravilhosa. Ontem eu tive a oportunidade de estar conversando com uma médica pediatra que é minha paciente há 22 anos. E ela, normal, ela leva uma vida completamente saudável. É uma paciente hoje já
né? Eu operei ela 22 anos atrás com 40, hoje ela já tem 62, e você vê que ela faz atividade física, ela faz pilates, ela caminha, ela se alimenta de tudo. E eu perguntei para ela ontem, falei, Terezinha, você toma algum suplemento? Fala, doutor, quando eu preciso. Sim. Quando o senhor me faz meus exames. Então, essa neura também de que a cirurgia bariátrica traz problema de oligoelemento, de vitamina, isso tudo passou, porque isso é uma coisa do passado. Isso é uma coisa das cirurgias desabsortivas que hoje não são mais feitas. Hoje são feitas técnicas completamente diferentes, né? E entender também o lado do obeso, que 40% da sociedade brasileira hoje está acima do peso. A obesidade mórbida hoje gera em torno de 4,5%. Pacientes que têm índice de massa acima de 40%. Então, a obesidade infantil cresceu em um ano 19%. Isso são dados agora, né, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. E a gente fica assustado, porque não tem, Gabriel, nenhum programa de conscientização ou nenhum programa de prevenção feito a nível de governo, nada sobre obesidade. Entende? Então, quando você vai ver um desenho, outro dia eu estava com um neto, você vai ter um. Outro dia eu estava com um neto, e aí eu estava vendo uma propaganda na televisão, só aparecia biscoito de chocolate. Eu fiquei olhando aquilo e falei, cara, para uma criança de 3 anos, o desenho está ligado àquilo. Você não tem hoje um programa, você não tem uma prevenção feita para a obesidade infantil. E a obesidade infantil, Gabriel, eu me assusto, que outro dia eu estava conversando com um endócrino pediatra, ela tem um ambulatório de criança, ela falou, João, ali com 12 anos de idade, eu já estou encontrando diabetes do tipo 2. Caraca. Diabetes do tipo 2, com 12, 13 anos de idade. Então, você imagina as sequelas que isso vai trazer para esse paciente. Eu vou depois trazer, mas como que a obesidade ela influencia para a gente também dentro do paciente grave, crítico. Mas antes, eu quero só fazer uma bate-bola com o Zé, e vou te chamar de Zé aqui, para a gente ter essa intimidade, porque você falou muito do tamanho da população da obesidade, que só cresce, inclusive infantil. E a gente tem aqui dentro do podcast, a gente sempre tem um certo vínculo, não vou dizer que é obrigatório não, porque a gente fala sobre o Hospital Santa Rita e a gente está falando sobre saúde, mas a proposta, inclusive, desse podcast hoje era falar sobre obesidade em relação à obesidade e câncer. Isso. E é uma coisa que, eu vou ser sincero para vocês, até pouco tempo atrás, eu mesmo médico, assim, não era uma coisa que falava na minha cabeça, assim, obesidade e câncer. Tinha muita obesidade com outros problemas, mas com relação ao câncer, não era uma coisa que eu ouvia falar, mesmo como médico. E hoje a gente está aqui gravando um podcast para falar sobre relação à obesidade e câncer, e aí tudo que a gente destrincha disso. Então, Zé, eu queria te perguntar o seguinte, que você trouxesse aí a informação, enfim, te perguntar, essa relação, ela existe, ela já é evidente, a gente tem que se preocupar, a população tem que se preocupar com isso. Sim. Bom, primeiro agradecer aí ao convite, é uma honra estar aqui com você, estar aqui com o João, né, que é meu mentor espiritual, técnico, tudo que você imaginar. Então, o João falou muito bem, a obesidade, ela foi pouco caracterizada como doença, tá bom? Vamos imaginar o seguinte, a gente estava discutindo esses dias atrás, a Sociedade Americana de Diabetes, ela só colocou cirurgia bariátrica como tratamento de obesidade nos últimos guidelines. 2010. Ela demorou muito tempo. Essas associações foram sendo percebidas com os trabalhos ao longo do tempo. Então, associações consolidadas, hipertensão, diabetes tipo 2, a esteatose com a esteatohepatite, algumas artropatias, as doenças do sono. E hoje, com os últimos trabalhos que têm surgido e estão se estudando cada vez mais, principalmente de 2015 para cá, existe uma entidade chamada câncer associado à obesidade. Caramba. Então, câncer associado à obesidade. Se vocês pegarem os 10 principais causas, tipos de câncer no Brasil, 5 deles, pelo menos, estão associados à obesidade. O que a gente chama de associado à obesidade? Os estudos que a gente lê mostram, isso é importante para a população entender.
Os estudos mostram que o doente obeso, só pelo fato de ser obeso, ele aumenta o risco do aparecimento de alguns cânceres. Vou dar um exemplo. O câncer do intestino grosso, o cólon, o câncer de pâncreas, o câncer de mama, o câncer de esôfago, o câncer de transição esôfago-gástrico. Esses cânceres, principalmente do trato digestivo, né, e alguns cânceres renais, eles estão associados à obesidade. E a dúvida era, porque a gente no consultório, né, João, a gente sempre percebeu isso. A gente, ao longo do tempo, vinha percebendo esses pacientes. Qual era o conceito na época que eu fiz residente de cirurgia há 20 anos atrás? Que a gente operava o paciente com câncer, era magro, né? Principalmente o doente do trato digestivo. Ele era um doente magro. Hoje não. Hoje a gente está enfrentando pacientes, ainda bem que a gente caminhou com as cirurgias minimamente invasivas, né, laparoscopia, robótica, para poder ter acesso um pouco mais seguro a esse tipo de paciente. Eu imagino o que você ia falar. Eu imagino você, um baita intensivista, pegando um doente obeso na UTI. É muito difícil de tratar. Agora imagina esse doente para fazer uma cirurgia de estômago para câncer. Então, o que os trabalhos mostram? Primeiro, esses doentes, se eles não tratarem a obesidade, quando eles desenvolvem o câncer, eles têm mais risco de mortalidade, ou seja, a doença pode complicar mais, as complicações com as cirurgias podem aparecer mais, e o mais interessante, a recorrência, ou seja, a chance desse câncer voltar é maior. Se a gente for andar um pouquinho mais, aí Glaucio vai matar a gente, Glaucio e Loreno, que são os nossos oncologistas lá do hospital, coordenadores e tal, até o uso da quimioterapia nesses pacientes, ele é diferente pela distribuição da massa e porque, eu não vou ser muito técnico não, mas o que eles falam? Tem 3 cenários, 3 linhas que eles associam principalmente a essa relação. A primeira é a linha hormonal. A gente já percebia lá, né, João, que os doentes obesos, eles têm muita síndrome do ovário policístico, eles demoram a engravidar. A gente fala muito, você podia depois falar dos nossos doentes pós-operatório, que a gente fica falando, não vai, tem que fazer prevenção, porque se não prevenir no pós-operatório, às vezes essa regulação é tão rápida que o doente engravida com 2, 3 meses de cirurgia. Caramba. Esses cânceres associados aos hormônios, tem o câncer, a caminho do câncer associado à hiperinsulinemia, ou seja, ao diabetes, tá bom? A insulina muito alta no sangue, ela aumenta muito o cenário que favorece o aparecimento do câncer. E um outro cenário que o João já falou, a obesidade é uma doença crônica inflamatória. Ela é inflamatória. Então, para trocar em miúdo, para todo mundo entender, imagina que você tem o doente normal, ele tem um pavio um pouco mais comprido. Quer dizer, se ele tiver uma pneumonia, uma infecção urinária, até queimar esse pavio dá tempo da gente tratar. O obeso tem esse pavio curto. Se a gente não tratar rápido, ele descompensa rápido e o desfecho é muito ruim. Com câncer é a mesma coisa. Esse ambiente inflamatório, ele propicia o aparecimento desses cânceres. E aí vem os desafios técnicos, né, que a gente pode falar. Operar um paciente obeso é muito complexo. E o João estava conversando lá fora, né, João? A gente falando sobre os trabalhos mostrando assim, o doente que opera bariátrica e sai da obesidade, ele diminui esse risco? Ele diminui esse risco em boa parte desses cânceres. Alguns não muda tanto, mas só o benefício geral... Poxa, exato. Você operar um câncer, assim, agora só dando minha contribuição, você pegar um paciente não obeso que operou um câncer na UTI, por exemplo, ou que seja na linha de cuidado, é completamente diferente você pegar um paciente no pós-operatório de uma UTI de um câncer obeso. Obeso mórbido, obeso grave, né? Obesidade alto grau aí. Porque eu ia contribuir até isso mesmo, assim, para a obesidade, a gente está aqui discutindo com relação ao câncer, mas os cuidados do paciente obeso, eles, inclusive, eu sempre falo que até cientificamente a gente estuda pouco, porque muitas vezes os pacientes são excluídos do trabalho, porque é uma população menor, assim, né? Hoje já nem tão menor assim, né? E isso dificulta até a gente saber exatamente o que tem que fazer, por exemplo, uma UTI, no pós-operatório, tô falando da minha área. Então, isso eu achei muito interessante que você destacou. Isso influencia, a medicação é diferente, a cirurgia é diferente, o cuidado é diferente. Então, ou seja, a associação com câncer e obesidade beleza. Se tiver muita obesidade, aumenta a chance de câncer. Mas o tratamento do obeso no câncer também é prejudicado por conta, ou parece ser prejudicado por conta da obesidade, né? A gente pode falar sobre isso, o Zé Alberto falou uma coisa aqui, assim, eu há pouco tempo atrás fui chamado para fazer uma palestra
no Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica, né? E tem uns 3 anos isso. E o tema que foi me dado é: o paciente precisa de perder peso para poder operar? Interessante. Então. Interessante. Então, aí eu fui dar uma estudada nisso. Aí fui num mentor meu, Dr. Álvaro Armando Carvalho de Moraes. Fui lá bater um papo com ele e tal. Ele falou: Johnny, eu não vejo isso. Eu vou te dar esses trabalhos. Aí eu li. O paciente precisa de desinflamar. Legal. Olha só, você que é um UTIsta, os pacientes obesos que são inflamados, eles precisam de ter uma dieta modulada de 30 dias no pré-operatório que a gente faz, Legal. que nós fazemos. E o que acontece? Você diminui o risco de complicação. Se um doente obeso, inflamado, for para a sala de cirurgia, e se ele complicar, ele morre. Isso a gente já está assim, né? Existe um trabalho nosso, publicado pela nossa nutricionista, que é publicado em revista, na Obesity, e que mostra isso, com 2 parâmetros. Você dosa ferritina e PCR no pré-operatório. Se esse paciente tiver ferritina e PCR alto, vem cá, vamos desinflamar. Você desinflamou? Desinflamou. Agora você opera. Há quanto tempo você não vê nossa equipe colocar um paciente dentro da UTI? Nunca vi, é verdade. Então, há 8 anos, eu acho que a gente não teve nenhum problema relacionado à cirurgia. O Gabriel, é tão importante isso. Demais. O processo, o obeso inflamado, hoje está assim, uma avalanche de menino novo operando. Eles estão operando sem ter noção do que é um paciente obeso. Aí o que acontece? O cara pega um doente obeso, inflamado, faz uma anastomose. O que acontece com essa anastomose? Ela não consolida. Tem trabalho mostrando isso, que hoje você não consegue fazer um aporte legal de cicatrização nessa anastomose. Então, existe assim, além da cirurgia bariátrica, existe muito mais coisas que a gente tem pensado, que a gente tem estudado nesses 20 anos. A mulherada que tem síndrome de ovário policístico, eu falo com elas: olha só, faça método contraceptivo. Porque, na verdade, você tem uma síndrome metabólica. E a síndrome do ovário policístico também está dentro da síndrome metabólica. A apneia do sono também está dentro da síndrome metabólica. Não é só HDL baixo, hiperinsulinemia, hipertrofia de ventrículo, cintura, abdômen. Não é só isso. Tem muito mais coisa na síndrome metabólica. E eu tenho paciente que engravidou com 27 dias. 10 anos de casamento, sem fazer método contraceptivo nenhum. Jura que não engravida, né? Jura que não engravida, casada, filha de um médico, amigo meu, e com 27 dias o médico ficou feliz porque ia ter um neto. Mas ela engravidou. Doutor, tem problema eu engravidar com 27 dias de operada e perder 40 quilos na gestação? Pelo menos as 600 crianças que nasceram de pós-operatório, ninguém teve problema. Que massa. Ninguém teve problema. O legal é isso. O problema é que a gente pede para poder engravidar depois que estabiliza o peso. 1 ano, 1 ano e meio, você está bem. Mas várias pacientes engravidaram com 27 dias, com 3 meses, com 2 meses, com 4 meses, com 6 meses. Então, isso é uma coisa assim que você precisa. Por quê, Gabriel? Existe uma história seguinte: você para de tomar anticoncepcional porque você é obesa, senão você vai aumentar a trombose. Aí pronto, aí engravida. Aí vai. Então aí é o erro, tá entendendo? Não, você cirúrgico. tem que fazer um método contraceptivo, que não precisa necessariamente. Você vai ser uma pessoa totalmente diferente. Então né? essas coisas assim, o dia a dia da gente lá, a gente trabalha isso há 20 anos. Né, Zé Alberto? Eu acho que essas coisas são importantes. Mas o que eu queria frisar é o seguinte: o paciente inflamado, ele não precisa de perder peso, ele precisa de desinflamar. Legal. Aí sim, aí ele vai ter um bom resultado pós-operatório. Só para toda vez que a gente fala com o Dr. Alves, pede alguma. Eu tenho uma certa relação com ele, que a gente pede alguma pergunta pra ele e manda um monte de artigo, né? Muito legal. Ele te responde e te manda um monte de artigo. Aí eu cheguei no congresso, todo mundo achando que eu ia falar assim: diminui fígado, não sei o quê. Quando eu falei disso, pronto. Aí todo mundo, João Lipe, entendi o recado. E realmente ninguém tinha percebido isso e tal. É lógico que tinha.
mas ninguém prepara o paciente para ele ter um bom resultado imediato. Sim. A gente faz isso há quantos anos, Alberto? E aí vou puxar o gancho aqui que você está falando, João, para você ver assim, como que essa associação, muita gente pergunta até lá dentro do Santa Rita, né? Porque o Santa Rita, ele é um hospital tradicional do estado, ele é na minha opinião, sem dúvida, Só né? adendo. É o melhor hospital. É o melhor hospital, é o melhor hospital. É o melhor atendimento. É o hospital onde Os pacientes saem de lá, bicho, falando assim, pelo amor de Deus, doutor, o senhor me trouxe para um paraíso. Eu não... não tem igual, é inigualável. Olha aqui, ó. É diferente. E o desafio ali dentro, nosso, somando cada vez mais as equipes, era essa comprovação e essa associação obesidade e câncer. Hoje, por exemplo, vamos colocar assim, na época, na década de 80, 90, houve uma grande campanha anti-tabaco, né? Eu sei que porque a minha geração de escola, de residente, muitos residentes fumavam. Então, hoje você praticamente não vê nenhum menino fazendo isso, porta de plantão e tal. Só o vape agora. Mas houve uma campanha pesada, porque eles associaram o tabagismo ao aparecimento do câncer. Gente, a obesidade é uma doença crescente. 40% da população é obesa. A expectativa até 2030 é que pelo menos 15 a 20% sejam obesos de verdade, não sobrepeso. E hoje a gente tem, na média, 50% dos cânceres mais incidentes associados à obesidade. Então, a gente tem realmente, o João sinalizou muito bem, que entender que tem tudo a ver hoje, nosso serviço de cirurgia do aparelho digestivo, nosso serviço de cirurgia bariátrica está dentro de um hospital oncológico. Essa associação, eu acho que o cenário privado, né, os convênios, né, esse modelo privado, ele já está começando a se atentar, porque na hora que eu trato esse paciente, tiro ele da obesidade, esse doente, além de melhorar a sobrevida, além de ficar cada vez mais saudável, ele fica mais barato para o sistema de saúde. Porque quantos pacientes nossos que a gente operou e que eles pararam de usar a medicação, eles pararam de usar... Isso é resultado. Entendeu? Isso. E imagina assim, o impacto que tem o câncer. O câncer é uma doença, imagina, se a gente pegar um doente estadio 2, 3, um paciente com chance alta de quimioterapia e radioterapia, se você trata esse doente e ele não evolui para isso, você está economizando com quimioterapia, radioterapia e aumentando a sobrevida geral. Nossa população hoje, ela está envelhecendo. Nós estamos envelhecendo. As nossas crianças estão chegando na adolescência obesas. 25%, o último estudo americano, de crianças americanas já estão obesas. Então elas vão chegar adolescentes obesas. 75 milhões aqui em 2025, que o João acabou de mostrar aqui. Sim, esses são números assustadores. E é assustador, você viu como é que é crescente, né? Sim, e a associação hoje do câncer com essas outras doenças graves, diabetes, doença cardiovascular, você imaginar de cada 5 coronarianos que infartam, de cada 5, um pelo menos tem associação clara com a obesidade. Então, se a doença cardiovascular que mais mata no país, sim, a obesidade um quinto dessas mortes já está na conta da obesidade. Entende? E quando a gente fala de câncer, os cânceres que são mais agressivos, câncer de pâncreas, por exemplo, né, João? Você imagina, o câncer de pâncreas é um câncer difícil de ser tratado, difícil de ser diagnosticado, difícil de ser operado. Quando você associa isso a um paciente obeso, dificuldade de acesso àquele pâncreas, o pâncreas é um órgão, gente, que fica atrás da coluna. Deus colocou esse órgão lá atrás para ninguém mexer, mas o cirurgião é teimoso, vai lá e mexe, né, João? Você quer ver outra coisa maluca que a gente tem visto cada vez mais? É que o estado ele tinha uma característica muito grande de hepatite B, né? Era um estado que tinha muita hepatite B. A hepatite B e a hepatite C começaram a ser tratadas. Então, as doenças associadas a isso, por exemplo, a cirrose, elas começaram a diminuir. Então, os pacientes que são listados nas filas de transplantes, eles estão mudando o perfil. Caramba, eles metabólico agora. Eles são pacientes hoje que estão vindo da esteatohepatite e vão indo para necrose. Hoje, nos Estados Unidos, é a principal causa de transplante. Você imagina, além de você estar somando o risco de câncer no fígado. Câncer no fígado é um dos tumores associados à obesidade. Se você trata esse doente, tira esse doente desse risco, você tira ele da possibilidade de um transplante e diminui, né? Na verdade, diminui o risco de desenvolver esse tipo de câncer. Legal, eu vou... Só uma pergunta. Esses pacientes hoje que
né, nos Estados Unidos, a maior causa de transplante hoje é a esteatohepatite. Né, a esteatose que ficou inflamada e que virou esteatohepatite. Qual é o tratamento para esteatohepatite? Então, o melhor... Não, eu quero te perguntar por quê. Então. Você faz ozônio retal? Não. Você faz... Você faz o que? Você faz Eu ia soro? trazer uma polêmica, mas agora ele levou o nível da polêmica. Você faz soro... Levou não, né, na verdade. Colorido? Colorido. Qual é o único tratamento? Então, o controle da doença de base. O controle da doença de base é a obesidade. Qual é o melhor controle do doente obeso que tem, assim, mais sido estudado a longo prazo? É a cirurgia, para os doentes que têm indicação de cirurgia bariátrica. Que hoje é dentro do nosso cenário, é a melhor forma de controle da obesidade. Melhor do que tudo. Eu quero entrar... Melhor do que Mondiaro, Ozempic, semaglutida, melhor do que esse trem todo. Deixa eu só construir. Né? Eu te mostro aí, estatisticamente, pelo FDA, agora, que saiu ano passado, 23, né? o quanto cada medicação dessa dá em torno de perda de peso. 2% do peso, né? Do excesso, não. 4%, 2%, 1%. Tupinamato, tem aí tudo. Depois, se você quiser, eu te mostro. Então, esteatose tem que perder peso. Não adianta que não existe outro tratamento. Você tem que perder peso. De uma forma ou de outra. Não é? Nem todo mundo é operável. Eu quero chegar nessa parte. E eu vou só para colocar assim, a esteatohepatite não alcoólica, tá, gente? A gente tá falando da esteatohepatite não alcoólica, porque o álcool, ele continua tendo uma incidência grande, né, com evolução para cirrose, com indicação de transplante, principalmente pós-pandemia. A gente estava no último simpósio discutindo com os colegas lá de São Paulo, e eles falam como aumentou a incidência de esteatohepatite e eventos como alguns carcinomas do fígado e tudo, como a incidência aumentou, principalmente pós-pandemia, porque o uso do álcool ficou mais frequente. Aumentou mesmo. Engraçado. Até o meu círculo eu vejo que aumentou o uso de álcool e, enfim. E obesidade. E de obesidade, né? Diria pra você que até eu engordei. Na pandemia todo mundo queimou um pouquinho, né? Exato. Olha só, você trouxe um negócio e eu queria construir aqui, porque eu acho que talvez essa seja, eu não vou dizer que é a pergunta mais importante, mas eu acho que é a informação que quem está escutando talvez precise dar o start, dar o estalo. Esses dias eu vi não sei onde eu vi, se eu vi em rede social, se eu vi no canal do YouTube, se eu vi numa palestra, mas eu vi uma coisa que me chamou a atenção muito. Era um médico falando o seguinte, falando que só que esse médico defendia o uso do remédio. Então eu vou usar o que ele trouxe de argumento inicial, passando pelo remédio, porque eu já estava com essa ideia de provocar vocês nisso, mas você até já se provocou com relação à questão do remédio. E ele falou o seguinte, alguma coisa do tipo assim, que hoje tem muito, e aí tem um monte de profissional de rede social e tal, falando para emagrecer e blá. E aí muitas vezes usando aqueles antes e depois, usando a pessoa que era muito obesa e conseguiu emagrecer e ficou fortão. E ele falou um negócio que foi impactante para mim. Ele falou assim, olha, isso é a exceção. Tanto que vira capa de revista, vira capa do Instagram, vira não sei o quê. O cara que era obeso e foi lá na raça, sem nada, e conseguiu emagrecer, ficou forte e tal. E mesmo essa exceção, ninguém contou os bastidores dessa exceção, que foi muito difícil, ele provavelmente abriu mão de um monte de coisa. Eu achei isso muito, muito interessante, porque a gente vê toda hora, tá passando aí rede social, você vê alguém, aqui ó, emagreci 50 quilos só com a força de vontade, não sei o que, trabalhando e fazendo academia. Nisso, esse é o primeiro ponto que ele trouxe, e aí ele traz isso falando, bem, então, para isso vieram as medicações, que a gente tem hoje boas medicações, segundo ele, né, essa pessoa que estava falando, a gente tem boas medicações que tratam obesidade, que controlam, blá, blá, blá. Eu não estou nem falando que não, eu estou só trazendo, contextualizando. Só que quando a gente fala, e é uma percepção que eu tenho, você me corrige se estiver errado, quando a gente fala de tratamento para mim é algo que leva à cura ou controle, remissão daquele problema. Isso é o que eu entendo como tratamento. O resto é manejo. Sim, eu tô perfeito. Cuidando, Isso. cuidado. Como tratamento, eu entendo que a cirurgia é a via final. É talvez a única via, propriamente dita, do tratamento da obesidade.
tô errado nisso, e eu queria que vocês, nessa pergunta, meu entendimento, e eu queria que vocês fizessem esse link da Vamos lá. Vai você. medicamento Deixa eu te versus... falar. Deixa eu te falar. Olha só. Primeiro, a cirurgia não cura. Tá. A cirurgia não trata. A cirurgia controla. Legal. A obesidade é uma doença multifatorial. Legal. Olha só. Você tem uma causa endócrina, você tem uma causa metabólica, você tem uma causa social, você tem uma causa comportamental, você tem uma causa genética. E eu posso encher a outra mão de causas que levam à obesidade. Uma doença multifatorial não tem tratamento. Ok, perfeito. Você Legal. concorda? Total. Ela pode ter controle. Então vamos lá, vamos ser A gente parte desse pressuposto. isso. 2% dos pacientes que fazem controle clínico, aí entra tudo. Entra tudo, tá bom? Aí entra o quê? Endócrino, Atividade. nutricionista, exercício físico, programa de reeducação alimentar, terapia, acupuntura, macumba, tudo que entrar, olha aqui, ó, só 2% dos pacientes conseguem chegar ao peso ideal e manter a perda de peso por mais de 5 anos. Isso seria um controle eficaz. Perfeito. Concorda? A cirurgia Mudou bariátrica, mesmo, mudou a a cirurgia história bariátrica te pega, olha minha visão, 24 anos operando obesidade, 22 anos dentro do melhor hospital do Espírito Santo, que é o Santa Rita. Né? E aí eu me aportei lá porque lá é o melhor. Sim, lá eu me sinto seguro e trago segurança para os pacientes. Há 22 anos eu falo para o paciente, eu vou te tirar da obesidade. Daqui a um ano você está magro. Você vai perder entre 80% e 90% do teu excesso de peso. Caramba. Ok? Ok. Mas eu acho que dali para frente você tem que ter um projeto de vida, um comportamento, uma disciplina Segmento, né, alimentar. João? Dali para frente é você e a sua cirurgia. 50% dos pacientes, Gabriel, vão no consultório, retiram ponto e não voltam mais. Nunca mais. E querem, depois de 4 anos, me cobrar um resultado. Concorda? Ganharam algum peso. Depois de 1 ano e meio, 80% não volta mais. Putz. Isso é o meu follow-up. Não, é o nosso. Entende? E Então, olha diga-se só, de o passagem. paciente tem que entender que ele não fez só uma cirurgia, que ele está fazendo um projeto de vida. E os que fazem acompanhamento, os que vão, os que... Como essa doutora que eu te falei que foi lá, que tem 22 anos, que vai todo ano, ela mantém o peso dela. Vários pacientes mantêm peso, tão magro, não tem doença nenhuma, tomam um comprimido de polivitamínico quando necessário. Aí você encontra hoje uma gama de pessoas, né, no Instagram, nas redes sociais, vendendo pós-operatório de cirurgia bariátrica. Aí é tudo, olha só. Você só pode tomar cálcio se você tomar K2, você só pode isso. O nível como é que é? De vitamina B12 tem que ser em 1000 e... Cara, não é nada disso. A sociedade não preconiza nada disso. Isso, eu tenho uma influenciadora que é que eu não posso falar o nome dela, ela me proibiu de falar o nome dela. Ela tem 100 mil seguidores. Cara, um monte de gente iludida com ela. Por quê? Ela criou um whey protein, ela criou uma creatina, ela criou uma vitamina, ela criou um DIU e ela vende isso tudo, cara. Caramba, criou um tio. Ela vende A isso tudo. indústria, né? Aí, bicho, o que acontece? O cara ali que não quer sair de casa, que não quer fazer o acompanhamento, vai lá. Aí ela pegou agora um personal trainer que passa um programa pro paciente por R$100 por mês. Aí o cara faz o que o cara manda, faz dentro de casa, faz na cadeira, faz não sei aonde. Cara, isso virou uma bagunça, Gabriel, você não tem ideia. Esses pacientes estão sendo desorientados. Tem muita desinformação. Aí eu vou pegar a deixa do João. Por exemplo, isso tem que ficar claro para o paciente que decide tratar a obesidade. E eu comparo com os nossos pacientes lá, eu comparo com câncer. Eu falo assim, cara, se você chegar aqui com um tumor no intestino grosso, aí eu falo assim, olha, nós vamos operar, talvez você precise fazer quimioterapia. Se eu te falar assim, você vai ter que vir a cada 3 meses para eu te olhar, porque esse tumor pode voltar, e se voltar eu vou tratar,
ele vem. Então, a associação que a gente tenta fazer com os pacientes a obesidade é uma doença crônica. Então, a obesidade tem reganho, a cirurgia bariátrica tem reganho? Tem, porque a doença é crônica. Mas se a gente começa a perceber o reganho, aí eu vou falar das drogas. Que teve um período que as drogas foram proibidas. Me lembro bem dessa Isso, época. elas foram proibidas porque não tinham drogas tão eficientes, né? E o João fala uma coisa assim, eu vou ser mais brando porque ele tem mais experiência, então eu vou ser mais brando. A gente viu sair em capa de revista uma medicação para obesidade num ano, como se fosse um boom, e no ano seguinte, a mesma capa de revista dizendo que a medicação estava saindo do mercado pelo risco de suicídio. Caraca. Então a gente tem que ter muito cuidado. Quando os cirurgiões começaram a se aproximar dos endócrinos, que antes estava um caminho, porque a gente, quando o João começou, e eu escuto história porque eu sou acadêmico do João desde sempre, ele falava, era difícil fazer um endocrinologista entender que talvez a gente pudesse propor uma cirurgia para uma doença clínica, que ela seria controlada e a gente iria fazer um trabalho em conjunto. Depois, né? Em conjunto. Hoje, eu acho que essa relação está muito mais próxima e consolidada. Hoje, e isso permitiu o quê? Que a gente começou a estudar metabolicamente o efeito da cirurgia. E aí começaram a entender os enterormônios, GLP-1 e tudo, que acabou chamando a atenção da indústria para algumas drogas. Uma delas são as semaglutidas, liraglutidas. Elas surgiram dessa percepção do efeito metabólico da cirurgia. Então, criaram-se drogas tentando simular o efeito da cirurgia. Por exemplo, o Ozempic, ele é uma droga que ele simula esse efeito como? Ele paralisa um pouco o trânsito. Quando o alimento ele chega no nosso ilho, o ilho é a parte final do intestino delgado. Ele manda uma mensagem para o nosso estômago o seguinte, para de funcionar um pouco, porque eu tô cheio. Tem comida aqui. Esse efeito é um dos efeitos que a semaglutida, liraglutida, ela produz, e os pacientes fazem o quê? Gastroparesia. Tanto que, quando a gente tem esse tipo de paciente no consultório, que ele usa essas medicações, Ozempic, Saxenda e tudo, os anestesistas, hoje a Sociedade de Anestesia já está tão atenta, e nosso anestesista também, um destaque aí, pessoal, time de anestesia top do Santa Rita, eles fazem um ambulatório, a gente encaminha todos os pacientes para lá, eles já alertam, às vezes esses pacientes têm que ficar 20 dias sem o uso do remédio, tamanha gastroparesia. A gente tem o serviço de endoscopia lá no hospital, e a gente vê pacientes que você passa o aparelho, ele tá com o estômago às vezes em jejum e o estômago cheio. Aí você vai perguntar, realmente ele estava em uso de, mas eu parei tem uma semana, o Ozempic e tudo. O Ozempic hoje, a indústria do Ozempic na Europa, hoje é a ação mais valorizada na Europa. É a empresa que... Ele é sueco, né? Isso. Eles tiveram que fazer um recálculo do PIB da Suécia, eles tiveram que tirar a fábrica lá. Né? É assustador. Agora, o uso ainda, aí eu concordo em gênero, número e grau com o João e com o que a gente vê nos trabalhos. Isso é recente. A gente está falando de cirurgia bariátrica, tem trabalhos que já tem o SOS, ele já tem quase 30 anos mais, né, João? Isso. O SOS é um trabalho prospectivo, prospectivo, né? Lá na Suíça, que você entendeu? Que veio acompanhando. Ele vem acompanhando os pacientes, operados e não operados. Sim, muito. Então, muito. A liraglutida, a semaglutida, elas estão começando a ser estudadas e os testes estão começando a aparecer. Existe uma dúvida, por exemplo, da hiperestimulação da secreção pancreática, será que isso aí pode ser um indutor de câncer, não é um indutor de câncer? Todos esses questionamentos estão acontecendo. O que a gente vê é o seguinte, hoje na nossa prática, por exemplo, né, João? O bypass, que é a cirurgia que a gente mais faz, é a cirurgia mais feita no mundo, é uma cirurgia meio que definitiva. Ela é uma cirurgia que você tem pouca coisa, né, João, para ajustar. Às vezes, esses pacientes, quando começam a fazer curva de reganho, e eles estão acompanhando no programa, eles passam pelo nutricionista e tudo, às vezes essas drogas podem auxiliar. Elas auxiliam, o paciente perde um pouco de peso, retoma, e aí ele segue a vida. Sabe? É um estímulo psicológico até. Isso. Agora, essa associação, hoje, né, João? Antes era mais dura, né? A gente apanhava um pouco dos endócrinos. Hoje, a Sociedade de Endócrinos, hoje a gente faz um evento aqui em Vitória, anual, que senta na mesa o cirurgião, o endocrinologista, o nutricionista, o psicólogo, toda a equipe multidisciplinar, para poder dar atenção e tentar propor a melhor estratégia. Câncer hoje, a gente fala de uma terapia direcionada. Legal. Não existe
um tumor de cólon. Existe o tumor de cólon do seu João. Isso é incrível. Isso, porque a imunoterapia hoje, ela está caminhando cada vez mais. Forte, né? E aí, João, vem a história da obesidade. A obesidade é uma doença inflamatória. Ela mexe com todo o sistema imune. Será que essas imunoterapias vão ser eficientes no doente obeso? Cara, Não sei. é um questionamento importante. Isso, a gente estava discutindo isso até ontem, né? Essa eficácia. Por isso que a importância do controle da obesidade. Tem trabalhos que já discutem o seguinte, e a gente tem alguns... Você tem muito mais que você tem... 7 mil. O paciente, por exemplo, faz cirurgia de mama, tá? Mama é um tumor de mama, boa parte deles estão associados à obesidade. Ele opera a mama, ele controla, mas ele está obeso. E muitos deles, por causa da quimioterapia, mudança do padrão de vida, eles até ganham peso nessa fase. Opera ou não opera esse paciente? O que tem trabalho mostrando pra gente? Que você opera esse paciente, você controla, você tira ele do cenário inflamatório e você diminui a taxa de recorrência. Caraca. Então, não é só aquela cultura de achar assim, o paciente tem câncer, ele não pode ser mais tratado, porque... Não, gente. Hoje os oncologistas, as terapias imunoassociadas, elas estão, assim, prolongando a vida de pacientes que até 10 anos atrás, eles estavam condenados. Então, hoje a gente tem um arsenal para tratar. Então, esse paciente que fica obeso, quantos, João, que você já deve ter operado com... pós-operatório que tem tumor de mama, principalmente tumor de mama, né? Assim, a gente devia ter feito né? Mas assim, é mais espontâneo. Mas, rim, mama, colo, então... colo, né? Pâncreas, os 4. No último ano, uns 4 apareceram que foram operados. E esses pacientes, às vezes, não voltam pra gente. Eles vão para o oncologista, fazem um tratamento... E você sabe que é um tumor que não tem uma sobrevida tão grande. A gente fica sabendo. Mas é uma incidência. Paciente que... Hoje, a pegada é o seguinte, Zé Alberto. O paciente obeso, ele não pode ter sequela. Uma das sequelas é o câncer. Tá. Concorda? Uma das sequelas é o diabetes. Uma das sequelas é a hipertensão. Então, o cara muito obeso, eu falo, o americano trata desse jeito. Cara... Se você é muito obeso, você tem 20 e poucos anos, 30 anos, controla a sua doença. Por quê? Quando você chegar aos 45, você vai estar com um problema cardiológico, com um problema oftalmológico e, de repente, com um câncer. Ainda numa idade muito jovem. Entende? Então, hoje, a obesidade tem que ser tratada de uma forma muito precoce. E o cara vai deixando. Você conhece algum idoso obeso? Não. Mórbido? Não passam de 60, 65 anos. Entende o que eu estou te falando? Vários médicos me procuraram, Zé Alberto, durante essa vida minha, vários. Eu tinha eles enumerados. Todos desistiram da cirurgia, né? E todos morreram. Caramba. Todos. Sim. Paulo Roberto, que você lembra, que era anestesista, o outro. Eu tinha uma lista deles. E esses caras não quiseram se cuidar. E eram mais jovens, entende? Te mostrei agora uma medicação que teve um endócrino que agora chegou a cura da lucazerina. Aumenta em 7% o risco de câncer de pâncreas. Foi tirado do mercado. Teve uma droga que eu fui no México para poder ver o lançamento dela. 15% de suicídio. Não entrou no Brasil. Sim. Começaram a fazer os testes no México. Então, o Ozempic, eu não quero deixar esse pânico aqui para ninguém. Sim. Mas tem um estudo hoje na Inglaterra mostrando que o Ozempic dá cegueira súbita. Cara. Você já leu sobre isso? Não. Então as pessoas ficam assim, será que o laboratório está escondendo isso? Mas já existe um trabalho de instituição nobre da Inglaterra, estudo feito com cegueira súbita em diabético. Aí o Ozempic não é usado para obesidade. O Ozempic é usado para o diabetes. E nesses pacientes diabéticos, eles tiveram cegueira súbita. Então, quais são os efeitos que essas drogas vão levar? A gente também não sabe. Isso tem que ser medido. Não estou sendo aqui contra. Mas eu estou dizendo o seguinte, essas coisas têm que ser. O cara hoje compra um Ozempic na farmácia sem receita e usa do jeito que ele quer. Então, o Zé Alberto falou uma coisa muito séria. Não adianta você pegar um análogo e injetar. Tá certo? Você foi lá no intestino, descobriu um GLP-1, que é uma incretina,
Aí você fez um análogo dentro de um laboratório, jogou no mercado, o cara injeta. Só, meu amigo, que isso é antifisiológico. O fisiológico é a comida chegar no intestino e despertar uma família de Ozempic. Legal. Que são as incretinas, que não é só o GLP-1, GLP-1, GIP, oxintomodulina, e aí aquilo tudo é despertado, você perde o apetite, seu estômago vai esvaziar mais devagarzinho, você vai melhorar o glucagon hepático, você vai melhorar a produção de insulina, que você melhora a apoptose de pâncreas, você melhora a sensibilidade periférica. Então tem vários efeitos dessa família de incretina. Aí o cara vai lá, faz um análogo, no músculo. Aí o cara fica o quê? Vomitando. Aí tô cheio. Que é o único efeito. É o quê? Fazer gasto paralisia. Mas, assim, existem pacientes que precisam, que não tem indicação de cirurgia. E dá o destaque, tá, Gabriel? Já que a gente está falando com uma população grande, procure o endócrino. Perfeito. Se esse é o grande informação. Se vai começar a fazer o uso de alguma medicação, os endócrinos capixabas, eu tenho várias colegas de turma maravilhosas, tem gente de uma formação fantástica, são super capacitados para tratar, são super parceiros, tem hoje uma sensibilidade grande de entender o momento daquele paciente, porque tem doente que também vai procurar a gente para tratar e não está pronto para a ideia da cirurgia. Às vezes volta para o endócrino, o endócrino vai sensibilizando, vai fazendo as tentativas e dá tempo do paciente amadurecer e falar assim, olha, chegou o meu momento, meu momento agora é o momento de partir para essa questão de cirurgia e acabam acompanhando em conjunto. Sim. Cara, isso daí mudou o eixo. É igual falar imaginar hoje um cirurgião que trabalha com cirurgia digestiva, que vai tratar câncer, e falar o seguinte, não, o paciente é meu, eu não quero nem saber se ele vai no Glaucio, no Loreno, ou na Cíntia, eu não quero saber, eu vou tratar. Não existe isso, entendeu? Hoje o tratamento, ele é interdisciplinar. É isso aí. E outra coisa, esse negócio que o Zé Alberto falou é muito sério. As pessoas não devem comprar a medicação e fazer uso. Acho que deve procurar um endócrino, fazer um acompanhamento. Tudo tem efeito colateral, tudo tem efeito adverso. Sim. Às vezes, uma medicação não é aquilo ali, não é ideal, não é mais adequada. E os endocrinologistas estão indo para isso, entende? Endócrino sério também. Né? Também, Eu me preocupo um pouco, que às vezes eu vejo também, dentro dessa... E eu acho que o que vocês falaram agora é de uma informação tão importante. Porque as pessoas também ficam assim, eu quero emagrecer. O pressuposto eu quero emagrecer do jeito mais rápido, quero emagrecer do jeito fácil, quero tomar remédio. Aí escuta aqui, mas eu vou procurar um endócrino. Então eu vou procurar um endócrino que eu sei que passa remédio. E não é bem assim também, né? Na verdade, a questão você tem que fazer o que é bom para sua saúde. Perfeito. Não é o que você quer. Perfeito. Mas eu perguntei no chat GPT, ele falou que eu posso tomar remédio. Isso. Não é assim. Então, vamos imaginar, eu vi uma vez uma palestra, uma professora da USP, quando eu estava na chefia da residência, eu achei fantástico. Porque hoje você sabe disso, você passa visita também, tem os residentes e tudo. Você vai conversando algumas coisas, os meninos estão com o olho no celular falando, não, professor, saiu um artigo ontem falando sobre isso. E eles acham que às vezes aquilo é uma verdade. Eu perguntei a essa professora que mexe muito com educação, pena que tá me faltando o nome agora, uma característica, eu sou ruim de nome, eu sou ruim de nome. Então meus pacientes aí, meus amigos aí, me perdoem. Mas o que ela coloca? Eu perguntei a ela, como é que a gente vai direcionar esses alunos? Ela falou assim, olha, elas têm um oceano. O papel do cirurgião experiente, o papel do professor é ensinar o melhor local para eles pescarem. Ou seja, eles vão buscar a melhor informação. O paciente, ele precisa entender que quando ele decide tratar a obesidade, o paciente que, principalmente, vamos falar só da obesidade, não, as doenças preveníveis, como câncer, tem muitos cânceres, nós tivemos aí um mês da próstata, agora o outubro rosa com a mama, esses pacientes precisam entender que na hora que eles procuram o especialista, quando eles procuram o médico, às vezes eles vão com um diagnóstico na cabeça do chat GPT, eu tô com obesidade, quantos pacientes, João, que bateram lá no consultório, que a gente faz o rastreio, e o paciente chega para tratar a obesidade e ele está com câncer, ele está com uma diabetes compensada, com pacientes com hipertrigliceridemia, o triglicerídeo alto, assim, quase evoluindo para pancreatite, triglicerídeo de 1000, que ele fala assim, não, doutor, eu vim aqui para operar, e você sai dali, começa a tratar, encaminha para o endócrino, faz um diagnóstico diferencial. Isso é muito comum. O homem é assim, né?
Eu acho que a fisgada do homem para ele tratar é quando ele começa a procurar urologista para próstata. Tem os nossos amigos aí, né? Urologistas lá do hospital, um baita serviço que a gente tem lá. Eles comentam, é a chance de você pegar esse cara e falar assim, pô, mas você tá obeso, você tá diabético, você tá hipertenso. Como é que você não tá... Não, doutor, eu só vim aqui saber se meu PSA tá normal. Não é assim. Então, quando eles procuram também o consultório, para falar de obesidade, seja do cirurgião, eu tenho certeza do endócrino, ele tem a chance de olhar esse paciente como um todo. Legal. Aí ele vai propor o tratamento. Às vezes, antes de começar a tratar a obesidade, ele precisa tratar outras coisas. A diabetes, gente, é uma doença grave, é uma doença, como dizia minha avó, que a minha família é praticamente inteira de diabetes, falava assim, meu filho, a diabetes é uma doença insidiosa, ela é tranquila, ela vai ali devagarzinho, na hora que você vê que você tá cego, você tem o rim, isso, o rim não tá funcionando, você tá com a doença coronariana. Então, quando você pega esse tipo de paciente e começa a filtrar e traz esse paciente para o eixo da profilaxia, né, ou seja, da prevenção, o paciente nunca fez uma colonoscopia, ele passa a fazer colono, o doente nunca fez uma endoscopia, ele faz, o doente nunca fez o autoexame de mama. A obesidade, ela tem essa dificuldade. Eu tenho um caso clássico, e eu posso falar porque é da minha família, né, João? Uhum. A minha cunhada, ela tem, com 20 e poucos anos, 28 anos, ela estava obesa, aí na época a gente fazia terapia com balão intragástrico para esses pacientes que tinham obesidade grau 1. Uhum. Ela colocou o balão, começou a perder peso. No dia do meu aniversário, no churrasco, ela notou, eu estou sentindo um nódulozinho aqui. A perda de peso permitiu que o exame clínico melhorasse. Aí ela palpou uma lesão de mama, tratou, tá maravilhosa, tá super bem, e tudo muito nova. Então, a obesidade ainda traz essa dificuldade, né, do diagnóstico. Você sabe disso, você é intensivista, funcionar uma veia profunda num paciente obeso é diferente, né, cara? A obesidade é associada à mortalidade. A obesidade na UTI é associada a inúmeros fatores de mortalidade. É maior tempo de intubação, maior incidência de intubação, maior complicação de dispositivo invasivo. É o que mais complica e tem dentro da UTI é o paciente obeso. Eu diria para você hoje, Zé, que o paciente obeso dentro da UTI, ele agrega 2 a 3 vezes, isso é estatístico, é científico, 2 a 3 vezes a chance de complicação. Sim. Só por ser obeso. Sim. Só por ser obeso. E aí eu vou falar... Tá rolando? Podemos? Eu vou jogar até contra o patrimônio, né, João? Por causa do conflito de interesse. Mas imagina assim, então, a cirurgia bariátrica, esse tratamento, né, como cirurgia bariátrica, ele é um tratamento que tem que ser prioritário, tanto no ambiente público quanto no privado. E ele tem que ser valorizado, porque ele gera, além de gerar saúde, porque ele gera um controle, ele gera economia, né, João? Então, as nossas parceiras, essas fontes pagadoras, elas precisam entender que quando você propõe, é uma cirurgia que exige um ambiente seguro, como o João falou, Santa Rita é um hospital que a gente leva nossos pacientes, a equipe está habituada, os enfermeiros estão habituados, a UTI está habituada, existe um circuito, o paciente está acolhido e seguro ali. Esse paciente, ele fica sob menos risco, né? Ele tem uma resposta ao tratamento excelente e o custo para esse pagador, ele diminui. Na linha do tempo, diminui total. Entendeu? Diminui muito. Isso. Então ele podia até ajudar, nada, né? É mais econômico para nossa praia. Nada é mais econômico do que isso. O paciente que adere, que dá um segmento follow-up. E quando você olha, por exemplo, a Inglaterra, que tem um sistema de saúde bem integrado, e eles conseguem mensurar isso, eles nem discutem, né? Não é uma população tão obesa, né? Porque o inglês tem um perfil alimentar diferente, tudo, mas ele tem uma incidência. Eles tratam isso aí como uma questão de saúde pública. E o americano está enxergando isso agora, né? Depois de tanto tempo, porque essa cultura do fast food e tudo é de lá. Mas eles estão cada vez mais encarando isso de frente, porque o impacto no custo é muito alto. Igual o tabagismo, igual o capacete. Isso. O que eles fizeram com o cigarro? Eles botaram o imposto do cigarro lá em cima para desestimular. Sim. Não é isso? Então, hoje já existe uma discussão, foi o que o João falou dos netos. Será que a gente vai aumentar a taxação em cima de alguns tipos de alimentos que a gente sabe, né, açúcares e tudo, que eles refrigerante, eu sei que nunca mais eu vou ser patrocinado pela Coca-Cola nada, mas imagina o seguinte, se a Coca-Cola, por exemplo, fosse sobretaxada, os refrigerantes fossem sobretaxados,
quanto que a gente tiraria de acesso? Porque você é plantonista, João é plantonista, já foi plantonista, agora ele tá agora só lá em Marataízes. Entendeu? Naquele lugar maravilhoso. Marataízes, eu vi o Marataízes a vida inteira. Ele tem um paraíso dele lá. Agora, a gente, à noite, é mais fácil você comprar Coca-Cola do que você pedir um suco. De madrugada, você compra uma Coca-Cola com sanduíche, mas você não compra uma salada com suco. Então, a nossa classe é uma classe que sofre, né? Os trabalhadores que trabalham de turno e tudo. Fala das plataformas, né? Como os pacientes que vão para a plataforma e ficam lá 20, 30 dias. Tem alguns... A gente está falando muito de doença, né? Sim. Mas se a gente for olhar a obesidade, assim, isso é uma coisa que um dia ainda vou escrever um livro, sabe, Gabriel, sobre essas coisas. Eu tenho cada depoimento que dá vontade de chorar, né? São pacientes que sofrem muito com a exclusão social. Perfeito. Tá? Esse é um ponto o preconceito é muito grande. A exclusão social é muito grande. Então, veja bem, tem coisas assim que não dá nem para falar aqui, né? São dramáticas, entendeu? Mas, por exemplo, existe um programa dentro de uma empresa aqui de Vitória, de horário de trabalho, que é engordativo. Não tem como. O cara trabalha 8 horas essa semana. Aí na semana que vem ele trabalha 8 horas à tarde. Na outra semana ele trabalha 8 horas à noite. Então, ele roda. Qual a rotina que esse cara vai ter? Nenhuma. Exato. Aí o cara vai para uma plataforma, fica lá 20 dias. 20 dias. Se ele não for para uma academia, não sei o quê, é engordativo. Você entende o que eu te falo? Então existem alguns pacientes que chegam lá e que você fala com eles, se você não quebrar isso, cara, se você não quebrar esse ciclo, não adianta você operar. Eu já falei isso para um monte de pacientes, não adianta você operar, você vai operar e vai continuar nesse ciclo, você vai acabar sofrendo um pouco no começo, né? E depois você vai voltar, né? A hora que você voltar à sua atividade, que você voltar a se alimentar, você vai acabar não saindo dessa rotina. Então, tem coisas que a gente tem que ver que, socialmente, você também tem que olhar a vida do paciente, o estilo de vida do paciente, como é que ele faz, né? Se ele tem capacidade de fazer uma atividade física, tem paciente que não. Agora, tem um outro grupo de pacientes que estão com exclusão social e que vivem dentro de casa. Que nem sai mais de casa, né? Não estuda, não vai para a faculdade, não sai dentro de casa. Aí gera uma rotina de eu como, aí eu fico entristecido porque eu ganhei peso, aí eu deprimo, aí eu como de novo. Aí eu engordo. Aí eu fico entristecido. E o cara não sai desse ciclo, entendeu? Ele não tem ajuda para sair desse ciclo. E às vezes quando ele vai lá, a gente tem uma equipe interdisciplinar que vai tirar ele desse ciclo. Entende? Por quê? Porque aí ele vai entender, né, que a nutricionista vai explicar para ele tudo que ele está fazendo de errado, que o psicólogo vai mostrar para ele alguma estratégia de vida. Perfeito. E que a cirurgia completa isso. A cirurgia, na verdade... É um momento desse tratamento. Faz parte... faz parte faz parte jornada, né, disso. Entendeu? E só para destacar, é porque a gente fala, às vezes, cita empresas e tudo. As empresas estão com esse olhar hoje. Meu irmão, o Diogo, ele trabalha em empresa de plataforma. Eles já perceberam isso, por quê? Porque, vamos imaginar assim, tem um lado bom da empresa, né, que é a preocupação com o funcionário, que eu sei que as nossas empresas têm, né? E vão pensar no lado econômico. O cara começa a render menos. Então, ele fala assim, se ele está rendendo menos, eu tenho que tratar. Então, eles estão fazendo programas, principalmente nesses ambientes aí. Legal. Pessoal, assim, foi maravilhoso. Eu acho que foi dos podcasts que a gente tem gravado, talvez um dos mais impactantes, tá? Assim, porque eu acho que fomos um pouco contra a corrente do que tem muita gente falando em rede social e tudo mais. Não significa dizer que são errados ou certos, mas eu acho que a informação é o ouro aqui, é o grande ouro do que a gente tem para poder entregar, porque se a população só ouvir também muito um lado, ou só não tiver muita gente com 7 mil pacientes, esse número para mim é muito impactante,
a gente não, de fato, não promove saúde, porque a saúde hoje está muito alinhada à comunicação também, né? Então eu queria agradecer demais, assim, a participação de vocês aqui. Acho que o Santa Rita tem um time de cirurgia do aparelho digestivo e bariátrico que realmente é top perform Brasil. Eu gosto muito de falar isso de vocês, porque vocês não são cirurgiões que se preocupam com o intra-op. Muito pelo contrário, vocês se preocupam com a jornada do paciente. De novo, uma das primeiras pessoas que eu ouvi falar isso perto de mim foi você. De linha de cuidado. De linha de cuidado. Então, toda essa jornada, vocês estão cuidando. E tem uma coisa legal que você falou. Não é que vocês ficam preocupados com a jornada que tem que ser... Que é só vocês. Assim, eu vou cuidar do meu paciente sozinho. Não. Tem toda uma equipe, tem todo um time. Então, parabenizar por isso, por esse pioneirismo, esse impacto que vocês trazem na sociedade e na saúde capixaba e do Brasil, porque eu tenho certeza que tem muita gente que vem de um monte de outro lugar para cuidar com vocês. Sei se vocês querem deixar até como as pessoas encontram vocês. Eu queria que vocês deixassem um contato. Tá, mas deixa eu só fazer uma adendo. O legal que você falou aí disso, da equipe e tal, mas entenda bem, quando a gente escolheu o Santa Rita, é exatamente porque todos os processos estão escritos. A gente sabe que, da hora que interna, tudo que está sendo feito na central de esterilização, o material que chega para a gente na sala, isso, cara, traz uma segurança imensa para a gente. Sim, concorda, Zé Alberto? Sim. Assim, a maneira humana como aquelas meninas do setor de enfermagem tratam os nossos pacientes. Gabriel, a gente tem um negócio no Santa Rita que eu não vi em lugar nenhum. Você olha para o olhar de uma técnica de enfermagem da enfermaria, você sabe como é que o seu paciente está. Legal. Isso não tem lugar nenhum. Vê se você entende. Assim, para a gente isso é muito legal. Né? Dentro do centro cirúrgico, o carinho, o cuidado que tem. Cara, não tem por que não fazer. O Santa Rita é hoje um hospital que eu me sinto mais seguro, eu acho que o Zé Alberto também, para a gente estar fazendo esse projeto que é o da cirurgia bariátrica. Por isso é que são 22 anos dentro do Santa Rita. E cada dia é melhor. Sim. Concorda? Cada dia é melhor. Que eu lembro do dia que a gente falou, mas eu vou te contar daqui a pouco. 0,2. Era 0,2% dos pacientes seus que tinham complicado. Quando você mostrou. Não é isso? Isso. Viu? Então, e aí tem uns negócios assim, né? Estatística é um negócio doido, né? Mas aí eles falam assim, um serviço de cirurgia bariátrica que tem 0,5% de mortalidade é um serviço de excelência. O nosso tem 0,1. Não, eu falei, 0,2 é complicação, é mortalidade. Exato. Quer dizer, então a gente está... Eu lembro dos seus resultados. Então, quer dizer, rapaz, é uma coisa muito segura, muito tranquila. A gente operar lá é muito tranquilo, a anestesia é muito tranquila, os pacientes saem... Cara, é uma rotina maravilhosa, entendeu? Como encontrar a gente... Não, pode encontrar. Como é que é? Encontra a gente lá no Instituto. Isso, né, Zé Alberto? Tem o INECARD, tem o Instituto nosso lá, né, do Dr. João Alipe, tem o INECARD que faz toda a parte do aparelho digestivo e tal, e que também está com a linha de cuidado maravilhosa, integrada com a oncologia do Hospital Santa Rita, integrada com a obesidade do Hospital Santa Rita. Eu acho isso muito legal. Quer dizer, a gente está caminhando, Gabriel, para uma excelência, né, maravilhosa dentro do hospital. Eu acho que o Hospital Santa Rita daqui mais o quê? Um pouquinho mais, vai chegar um Sírio, vai chegar um Einstein, vai ser assim, esse vai ser o hospital... Né, do Espírito Santo, legal, eu acho. Então vou fazer meu fechamento aqui, só para agradecer de novo, é o que o João está falando, o Santa Rita também que abraça essa ideia. A gente vê muitas instituições de saúde hoje que tem um olhar extremamente comercial, sabe? Não estou dizendo que o Santa Rita não tem esse olhar comercial, ele tem, mas ele tem um olhar comercial, mas ele tem um cuidado diferente. Ele tem um cuidado, um olhar diferente para esse cenário do corpo clínico, dos talentos que estão ali, e ele tem iniciativas como essa. E falar que, assim, eu estou aqui com o João, mas a gente está representando uma série de pessoas. Nós estamos representando, todos os cirurgiões estão na equipe com a gente, tem a Diana, tem a Natana, tem a Jéssica, tem o Jorge, tem o Renan, tem o Francisco, que está aí mais novo, aí trazendo esse projeto do transplante. Tem a equipe de enfermagem do hospital,
que é fantástica. Hoje, a nossa atual diretora administrativa era a enfermeira que cuidava dos nossos pacientes há 20 anos atrás, a Grazi. E você percebe essa integração. E é desde das meninas que tomam cuidado, que levam os pacientes para o centro cirúrgico. Então, esse momento, esse resultado, quando a gente vai para congresso, quando a gente vai dar aula, a gente fala de resultado, a gente tem que entender que esse resultado só acontece, não é porque a gente faz bem o procedimento no centro cirúrgico só, não. É porque tem todo um cenário em volta, todo um macroambiente, não é nem microambiente em volta, que permite que esse paciente ele consiga ter o resultado que ele precisa. Então, a recomendação para os nossos pacientes é procurem o Santa Rita. Perfeito. Procurem o Santa Rita. Excelente. E os nossos, você tem uma equipe técnica maravilhosa, fantástica aí. Depois a gente te passa, né, João, os arroba da vida. Aí vocês botam aqui nas letrinhas aqui embaixo. O Ricardo, o Luizão resolve isso aí. Tá Fechou. bom? Valeu, Tá, Gabriel. joia. Obrigado. Pessoal, obrigadão. Obrigado você, Gabriel. Obrigado a Obrigadaço, todos Zé. vocês. Muito obrigado. Pelo carinho e pela paciência. Valeu. Abraço, Obrigado. pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.